Era uma quinta-feira quando a carta chegou. Não era um e-mail, nem uma mensagem de texto, mas uma carta de verdade, em papel timbrado de verdade, com cantos florais em relevo e a assinatura dela. Aquela letra cursiva sofisticada que Amélia sempre usava quando queria impressionar. Jantar na casa da vovó, domingo, às 18 horas. Só a família. Nada de amor, Amélia. Nada de carinha feliz ou carinho falso. Apenas aquela frase sem graça no endereço de retorno que eu não via há 7 anos, Chesterville, Virgínia. Ainda a mesma cidade que deixei para trás e que não tinha intenção de rever. Fiquei no meu alojamento, olhando para ela por tempo demais. A tinta parecia mais pesada do que deveria. Minha colega de quarto, a capitã Teresa Langford, olhou para mim e assobiou. Você parece que acabou de ser intimada pela Receita Federal, disse ela. Pior, murmurei. Jantar em família. Ela riu. Me mandar para Fallujah de novo. Prefiro fazer isso do que ficar sentada assistindo a minha. Enfiei a carta no meu armário, decidi ignorá-la, mas algo continuava me incomodando. Talvez fosse a letra. Ou talvez fosse a culpa que eu não queria admitir que ainda carregava como um segundo uniforme. A última vez que vi a Amélia, ela não se despediu. Não me abraçou quando saí para o básico, não escreveu, não ligou. Depois que nosso pai morreu, ela substituiu a mamãe, cuidou da casa, cuidou da herança e ficou em Chesterville enquanto eu ia atrás de listras estrelas. Todos me chamavam de filha de ouro. Eu sabia que não. Fui eu quem fugiu. No sábado, decidi que não lhes devia nada, mas que poderia me dispensar por uma noite. Dei baixa na OSG, providenciei transporte particular e levei uma roupa civil, limpa, simples, sem graça, sem medalhas, sem nenhum sinal de nada. Eu tinha sido treinado para desaparecer na multidão. Fazer isso perto do próprio sangue é só mais uma habilidade. A primeira coisa que notei ao descer do ônibus foi como a cidade parecia pequena. Chesterville não havia mudado, mas parecia ter encolhido. O mesmo posto de gasolina, a mesma igreja, a mesma praça onde pessoas que atingiram o auge no ensino médio fingiam que não. Peguei um táxi para a casa da vovó. O motorista me olhou como se eu estivesse perdido ou rico. Eu também não estava. Quando paramos, vi a viatura da Amélia estacionada na frente, limpa, polida, um pouco perfeita demais. O selo de chefe de polícia na porta tinha o nome dela, então ela tinha conseguido. A cidade finalmente lhe deu o distintivo. Que bom para ela. Toquei a campainha. A vovó atendeu, mais devagar do que eu me lembrava, mas ainda ríspida. Ela sorriu, me puxou para um abraço e sussurrou: não se exponha, querida. Eu não disse uma palavra. Lá dentro, a casa tinha o mesmo cheiro: canela, carne assada, limão. Havia um lustre novo na sala de jantar, provavelmente um toque da Amélia. Ela sempre odiou o antigo. Acenei para todos, alguns primos, algumas tias, minha mãe. Ela parecia cansada, não velha, apenas desgastada. Amélia estava ao lado dela, braços cruzados, coque apertado, distintivo no quadril como um prêmio. Olha quem resolveu aparecer, disse ela, sem nem tentar fingir ser simpática. Sorri. Que bom ver você também, chefe. Algumas cabeças se viraram. Ela não gostou disso. A mesa estava posta para 12 pessoas. Amélia sentou-se à cabeceira. A avó costumava sentar-se. Agora, ela estava aconchegada na outra ponta, como uma convidada. Ninguém disse isso em voz alta, mas a mudança era clara. O jantar ainda não tinha começado, mas a tensão já tinha começado. Amélia não parava de me olhar como se eu fosse uma mancha que ela não conseguisse remover com alvejante. Eu me fazia de boba, perguntava sobre os filhos das pessoas, passava os pãezinhos, elogiava as batatas. Mas então notei uma coisa: o detetive particular. Ele estava lá, não como convidado, do outro lado da rua, fingindo passear com um cachorro que não farejava nada. Recostei-me na cadeira e mastiguei devagar. Algo estava errado. Teresa sempre dizia:
quanto mais civilizado parece, mais militar cheira. Continuei comendo. Não havia motivo para deixar que me vissem piscar primeiro. Encontrei o olhar de Amélia novamente. Desta vez, ela não parecia zangada. Parecia satisfeita, como alguém que esperava por aquele momento há muito tempo. Ela se serviu de uma taça de vinho, bateu o garfo nela como se fosse um brinde de casamento e disse: antes de comermos, tenho uma coisinha para compartilhar. Não me mexi, não falei. Ela se levantou. Todos os outros continuaram comendo. A vovó olhou para baixo, e eu fiquei parada porque já sabia que aquilo não era um jantar. Era uma armação. Mas eu tinha sido treinado para emboscadas piores que essa. Não me mexi, nem quando ela se levantou, nem quando pigarreou, nem quando minha mãe me olhou como se eu devesse dizer alguma coisa. Em vez disso, peguei meu copo d'água, tomei um gole e me recostei como fiz a noite toda. Porque, se isso fosse público, eu me certificaria de manter a calma em público. Amélia sorriu, nem caloroso, nem suave. O tipo de sorriso que as pessoas dão quando já decidiram que são melhores que você e estão prestes a provar isso. Gostaria de agradecer a todos por terem vindo, disse ela. Faz tempo que não estamos todos sob o mesmo teto. Alguns murmúrios de concordância, garfos batendo nos pratos. A avó não ergueu os olhos. Mas antes de comermos, continuou ela, tem algo que preciso abordar. Algo importante. A voz dela mudou. A multidão não percebeu, mas eu notei. Era o mesmo tom que eu ouvia policiais usarem durante briefings disciplinares, controlado, encenado, ensaiado. Ela abriu uma pasta. Ela realmente trouxe uma pasta para o jantar, papéis impressos, fotos, sacos de prova lacrados. Isto, disse ela, segurando é uma cópia de um formulário federal. Um pedido de credenciais de identificação militar. O primo Miles piscou. Vamos fazer uma demonstração agora? Amélia o ignorou. Ela estava concentrada. Este requerimento, continuou ela, foi submetido sob o nome de Lillian Caldwell. Inclui um DD-214 falsificado, um registro de missão falsificado e um nível de autorização forjado, e foi usado para obter benefícios por meio do Departamento de Defesa, incluindo moradia, auxílio moradia e acesso a transporte. Um momento de silêncio. Então, mamãe sussurrou: o quê? Amélia olhou para mim, com contato visual direto. Vou prendê-la, Lillian, por se passar por agente federal e roubo de propriedade do governo. A sala congelou. Mantive a mão no vidro. Ninguém falou. Então, tia Meg engasgou. Olhei para Amélia. Você está falando sério? Ela já estava com a mão nas algemas. Vire-se. A vovó se levantou. Amélia, o que você está fazendo? Isso é oficial, ela disparou. Ela não é quem você pensa que é. Não resisti. Levantei-me lentamente. Ela contornou a mesa, puxou meus braços para trás e me algemou como uma novata fazendo um exercício de treinamento, com muita força de propósito. Ela está mentindo, ouvi alguém sussurrar. Não, disse Amélia. Ela estava mentindo. Examinei a sala. Ninguém se moveu. Ninguém entrou. Nem mesmo a mamãe. Ela ficou ali, sentada, com a boca entreaberta e as mãos moles no colo. Virei a cabeça ligeiramente e disse: você acha mesmo que eu construí uma carreira militar de 20 anos? Amélia não respondeu. Ela tirou o distintivo do cinto e o ergueu como se precisasse lembrar a todos quem tinha autoridade. Você nunca contou a ninguém onde trabalhava, disse ela. Você desapareceu. Apareceu com dinheiro, motoristas particulares, credenciais de segurança e espera que a gente acredite? Eu não pedi para você acreditar em nada. Não, disse ela. Você não pediu. Esse é o problema. Sua voz falhou um pouco. Ninguém mais percebeu. Eu percebi. Não se tratava de justiça. Tratava-se de inveja e talvez algo mais. Ela empurrou a pasta para a mesa.
Tudo o que você precisa está aqui. Isso não é pessoal. É legal. Então por que você não ligou para o JAG? Perguntei. Ela congelou. Você sabe muito bem que roubo de valor é uma questão militar, não uma questão policial local. Amélia olhou para a sala e depois para mim. Você infringiu a lei federal. Eu tenho jurisdição. Você acha que é assim que a jurisdição funciona? Quase ri, mas não ri porque sentia o sangue saindo dos meus pulsos. As algemas estavam apertando mais. Ela queria que doesse. Tudo bem. Deixe-a pensar que venceu. Deixe-a se apresentar. Mantive a boca fechada, a coluna ereta, o queixo erguido. O treinamento não era só para zonas de guerra. Era para momentos como este. Olhei para a vovó. Suas mãos tremiam, mas ela não disse uma palavra. Isso me disse tudo. Amélia deu um passo para trás. Sua respiração estava mais pesada do que antes. Vou entrar em contato com o Ministério Público depois disso. Você será transferido amanhã de manhã, disse ela. Ninguém sabia o que dizer. Então ouvi um celular tirando uma foto. Provavelmente o tio Rei. Sempre tinha que documentar o drama. Amélia não o impediu. Fiquei ali, algemado, humilhado, sem dizer uma palavra sequer. Do outro lado da rua, o cara que passeava com o cachorro falso ainda fingia catar cocô. Não era um vizinho. Não foi coincidência. Mudei um pouco o peso do corpo, o suficiente para pressionar o quadril contra a borda do cinto. Pressão suficiente para ativar o sinal. Ele vibrou uma vez. Confirmado. E mantive o olhar fixo à frente como se nada disso importasse. As algemas estavam apertadas o suficiente para fazer meus dedos formigarem, mas não me mexi. Já passei por coisas piores: areia, suor, bolhas, 20 horas de interrogatórios. Dor nunca foi o objetivo. Dor era apenas parte do barulho. O objetivo era o controle. E Amélia achava que o tinha. O que ela não sabia era que, 3 semanas antes daquele jantar, ela havia invadido meu imóvel alugado em Arlington. Ela não fez isso sozinha, é claro. Ela pagou outra pessoa, um detetive particular de baixo escalão, sem licença fora da Virgínia. O tipo de cara que acha que abrir uma fechadura de segurança se qualifica como trabalho de vigilância. Ele usou um crachá falso de serviço público para entrar, alegou que estava verificando a fiação em busca de violações de código, passou despercebido pelo proprietário mencionando meu nome. Disse que eu tinha conexões militares e que ele estava lá apenas a pedido dela. Ninguém fez perguntas. O sótão estava trancado com acesso biométrico, mas o controle manual de segurança ainda estava funcionando. Deixei-o para emergências. Ele o encontrou, abriu-o e foi aí que o pânico se instalou. Dentro do sótão, havia caixas de armazenamento, emitidas pelo governo, com 3 etiquetas, trancadas, marcadas com códigos de barras e códigos numéricos que, se você soubesse o que estava vendo, eram completamente legais e correspondiam à documentação de transporte do Departamento de Defesa. Mas para alguém como ele, para alguém como Amélia, pareciam evidências. Ele tirou fotos, abriu uma das caixas, encontrou discos criptografados, manuais de mobilização e bolsas pretas lacradas com a inscrição anotações de campo, confidenciais. Uma delas tinha até rabiscos em árabe na etiqueta. Ele enviou tudo para Amélia naquela noite. E, para ser justo, se você me odiasse o suficiente e não tivesse autorização militar, poderia acreditar no que ele acreditava. Que eu estava comandando uma operação de valor roubada, que estava sentado em uma pilha de materiais falsos para impulsionar um currículo inventado, que estava brincando de soldado com armas de verdade. Amélia não questionou os métodos do investigador particular. Ela não verificou a cadeia de custódia, não verificou a documentação, não notificou as autoridades federais. Ela simplesmente imprimiu tudo, organizou em uma pasta e ensaiou um discurso para o jantar em família. Sei disso porque 2 dias antes do jantar, o assistente do investigador particular, que aparentemente tinha consciência, enviou um e-mail redigido para o meu escritório de campo da OSG.
O assunto era possível comprometimento, família Caldwell. Chegou a Fort Claiborne na manhã seguinte. Mas, a essa altura, eu já estava a caminho. E como meus próprios registros estavam marcados como operações sigilosas, o processo de revisão levou tempo. Eles só ligaram os pontos depois que eu já tinha entrado na casa da vovó. Amélia achou que estava construindo um caso. O que ela estava, na verdade, fazendo era adulterar materiais de inteligência federal, e não qualquer material. As caixas no sótão não eram minhas. Pertenciam a uma unidade de ataque interagências que tinha acabado de concluir uma recuperação secreta no exterior. Eu tinha sido incumbido da custódia durante a janela de transferências. O erro foi pensar que eu conseguiria mantê-los seguros em um local privado por 48 horas. Essa foi minha decisão. E agora era uma dor de cabeça federal. Não porque Amélia tivesse provas de irregularidades, mas porque ela acidentalmente expôs algo que não conseguia entender. Do ponto de vista dela, ela era a heroína. Ela me via como a irmã que desapareceu, que ganhou os holofotes, que nunca disse a verdade, que voltou para casa sem nada para mostrar por suas histórias além de dinheiro, cicatrizes e segredos. Ela presumiu o pior. E, em sua mente, estava protegendo a família. Por isso, não hesitou em infringir a lei. Achou que estava salvando a cara, só que não fazia ideia no que tinha acabado de se meter. O detetive particular tentou avisá-la. Na noite anterior ao jantar, ele lhe enviou uma mensagem de voz: "Olha, não sei no que sua irmã está metida, mas essa coisa não parece certa. Talvez seja melhor deixar para lá." Ela apagou. Não ia recuar agora. Tinha uma pasta, uma plateia cativa e 2 décadas de ressentimento reprimido naquele uniforme de policial. E assim que ela prendeu as algemas, sentiu que tinha vencido. Mas o sinal que eu acionei já tinha saído da casa. A vibração no meu cinto confirmou um sinal de GPS e um alerta prioritário encaminhado pelo canal interno de Fort Claiborne. Eles não enviariam uma equipe completa imediatamente. Confirmariam a identidade primeiro. Revisariam os protocolos. Alguém seria informado. Um policial seria designado. Mesmo assim, o processo já havia começado. Meu rosto permaneceu neutro. Amélia andava de um lado para o outro, discursando sobre honra, a lei e suas consequências. Eu não estava prestando atenção. Estava pensando no sótão e em como ela não fazia ideia do que aquelas caixas realmente continham. Nem mesmo o detetive particular abriu a segunda camada de contêineres. Se tivesse aberto, teria encontrado leitores biométricos, laptops criptografados e arquivos de inteligência que ainda nem tinham sido decifrados pelos G. Um desses arquivos era um registro de uma extração na Jordânia. Envolvia nomes, alguns americanos, outros não. Era cru, sensível, sem filtros. O fato de um civil ter tocado em qualquer parte dele já era um problema. O fato de Amélia ter impresso partes dele e as levado para um jantar em família, isso era território de crime. Mas nada disso importava para ela. Não agora. Não aos seus olhos. Para Amélia, esta era sua chance de finalmente me expor. Ela via isso como justiça. Eu via aquilo como algo completamente diferente, porque quanto mais ela falava, mais ela se revelava, não legalmente, emocionalmente. Não se tratava de aplicação da lei. Tratava-se de família, de velhas feridas, de controle, de alguém que ficou e odiou que eu tivesse ido embora. De alguém que enterrou seu ressentimento na responsabilidade, de alguém que não suportava que eu me tornasse algo que ela não conseguia definir. Ela não precisava da verdade. Ela precisava vencer. E ela achava que tinha acabado de vencer. Mantive o olhar fixo à frente, deixando a voz dela sumir no ruído de fundo, como eu costumava fazer quando as sirenes de ataque aéreo soavam durante os interrogatórios em Kandahar. Barulho era aceitável. Barulho significava que eu não estava sendo tocado. 3 dias antes do jantar, eu estava sentado em frente ao Dr. Jacob Grant, terapeuta de base, veterano da Marinha na casa dos 50, perspicaz o suficiente para sentir o desvio antes mesmo de abrir a boca. Você voltou para os Estados Unidos.
Tarefa final concluída. Alguma razão para ainda estar solicitando autorização de nível operacional? Perguntou ele, folheando meu arquivo sem levantar os olhos. Prefiro não enferrujar, eu disse. Você passou 14 dos últimos 16 anos na inteligência ativa. Ferrugem não é o seu problema. Ele tinha razão. Fadiga sim. Ele bateu na mesa. Pesadelos? Flashbacks? Você se assusta quando uma porta bate? Só se estiver conectada a um drone. Ele sorriu, mas eu não. Ele se inclinou para a frente. Deixe-me adivinhar. Você está solicitando retenção de campo porque não sabe o que fazer consigo mesmo, a menos que alguém dependa de você para guardar segredos. Eu não disse nada. Ele assentiu. Foi o que eu pensei. Mas ele estava errado sobre uma coisa. Não eram os segredos que me mantinham com os pés no chão. Era o silêncio. Ser invisível me dava controle. Falar tornava tudo mais confuso. Eu não tinha planejado falar no jantar. Não queria me defender para uma sala cheia de pessoas que já tinham decidido que eu era a decepção da família vestida de cosplay militar. Pessoas como Amélia não queriam a verdade. Queriam provas de que estavam certas. Mas a terapia me ensinou uma coisa: silêncio não significa fraqueza. Às vezes, é a única alavanca que lhe resta. Grant fechou meu arquivo. Você precisa confrontar o que tem evitado. Vá vê-los. Não por eles, por você. Ele se referia à minha família. Achei que talvez ele estivesse certo. Isso foi 2 dias antes de Amélia me tornar uma suspeita na minha própria vida. Naquela época, eu achava que a pior coisa que poderia acontecer era uma refeição constrangedora e algumas provocações passivo-agressivas sobre como eu nunca ligo ou acho que sou melhor do que este lugar. Acontece que a pior coisa que poderia acontecer era ser presa injustamente pela sua própria irmã enquanto sua mãe assistia e não dizia nada. Em Fort Claiborne, eles não treinam você para isso. Eles treinam você para campos minados, não para jantares em família. Eles ensinam como identificar mudanças na linguagem corporal de potenciais OX, não como ler o rosto da sua mãe quando ela concorda discretamente com a sua prisão. Eles ensinam como elaborar dossiês de inteligência sobre ativos estrangeiros, não como processar a expressão no rosto da sua avó quando ela percebe que sua neta favorita acabou de ser algemada em frente ao armário de louças. Mas eu não precisei de treinamento para nada disso. Eu só precisava continuar respirando e lembrar o que o Dr. Grant disse: você não deve clareza a ninguém. Você deve paz a si mesmo. Então fiquei ali, com as costas doendo, os pulsos gritando, os olhos secos como um maldito deserto. Sem desculpas, sem explicações, apenas silêncio. Deixei Amélia descarregar sua justa indignação. Deixei os primos suspirarem, sussurrarem e mandarem mensagens por baixo da mesa. Deixei as fotos circularem pela sala, provavelmente postadas em algum grupo do Facebook de mães aposentadas da Associação de Pais e Mestres e divorciadas entediadas que vivem para os escândalos de cidade pequena. Deixei tudo acontecer. Porque a única coisa que ninguém notou enquanto Amélia brincava de policial, juíza e mártir foi a maneira como eu mudava de posição. Só um pouquinho, só o suficiente para contar os segundos na minha cabeça. 12 minutos. Esse é o tempo médio de resposta quando um sinal de prioridade atinge o roteamento interno da Claiborne. 6 para confirmar a identidade. 3 para designar um responsável. 3 para se mover. Esse número soava na minha cabeça como um metrônomo. E enquanto todos os outros naquela sala me observavam desmoronar, eu contava. 12 minutos não eram longos, mas o suficiente para me lembrar de como eram as cicatrizes. Não as físicas, eu as havia enterrado sob camadas de músculos, areia e disciplina. Eu me referia às do ano em que meu pai morreu, quando Amélia me excluiu, cuidou do funeral sem mim, tomou decisões como se eu não existisse, quando minha mãe parou de perguntar quando eu voltaria para casa, quando percebi que a única vez que eu era mencionada em casa era quando alguém precisava de um aviso sobre o que não se tornar. Essas cicatrizes não apareceram em avaliações psicológicas. Não me renderam medalhas ou vales terapia. Ficaram ali,
esperando que uma noite como aquela se abrisse novamente. E embora Amélia achasse que estava fazendo justiça, tudo o que ela realmente fez foi confirmar o que eu já sabia há anos: esta família não era mais minha. O exército nunca consertou isso. Mas me deu um lugar onde lealdade não era cara ou coroa, onde ordens significavam alguma coisa, onde a verdade não era o que quer que fizesse você se sentir superior à mesa de jantar. Então, fiquei parado, deixei que observassem, deixei que pensassem que eu estava quebrado, e continuei contando. Mudei de posição novamente, lenta e naturalmente, como alguém se adaptando a cãibras nas pernas. Amélia não percebeu. Ela estava ocupada demais dando tom. Alguns de vocês podem achar isso extremo, disse ela, andando de um lado para o outro atrás da mesa como uma versão interiorana de um palestrante do TED. Mas vocês não viram o que eu vi. Vocês não encontraram o que eu encontrei. Ela bateu na pasta novamente para causar impacto. O tio Rei se inclinou para examinar os papéis como se de repente tivesse entendido documentos federais. Mas não entendia. Eu tinha que fazer uma escolha, disse Amélia. Que isso continue ou pare agora, por todos nós. Mamãe olhou para o colo. Eu não sabia se ela concordava ou simplesmente não queria participar daquilo. O jantar ainda estava tecnicamente acontecendo, embora ninguém mais comesse. O purê de batatas estava esfriando. Os pãezinhos estavam intocados. Alguém havia derramado molho e abandonado a colher no ar. Pingava lentamente, sem ser notado, na toalha de linho, os lençóis da vovó, aqueles que ela só usava nos feriados. Amélia havia sequestrado a noite inteira como se fosse sua própria cerimônia de premiação pessoal, e o prêmio estava provando que eu não pertencia àquele lugar. Avistei a prima Gena enfiando o celular debaixo da mesa para filmar. Ela tentava parecer discreta. Não era boa nisso. Alguém tossiu sem jeito, provavelmente na esperança de acalmar a tensão. Não adiantou. Amélia se inclinou para a frente, com as duas mãos apoiadas na mesa. Ela não é general, disse com firmeza. Ela nem está mais alistada. Tudo o que ela nos contou era mentira. Tudo. Então, ela olhou para mim. Bem, você vai negar? Pisquei uma vez, lentamente. Tem certeza de que quer que eu fale? Amélia cruzou os braços. Vá em frente, nos esclareça. Olhei ao redor da sala. Ninguém se opôs. Ninguém me defendeu. Até a vovó desviou o olhar. Os nós dos dedos dela estavam brancos na borda do copo d'água. Não tenho nada a dizer, respondi, clara e calma. Amélia zombou. Foi o que eu pensei. Ela se virou para a mesa, triunfante. Alguém na outra ponta resmungou, isso é uma merda. Amélia os ignorou. Ela voltou à sua apresentação. Eu fiz o que precisava ser feito, continuou. Vocês todos merecem saber quem ela realmente é. A questão é que ninguém naquela sala queria realmente a verdade. Queriam algo mais fácil, um bode expiatório, uma distração, um motivo para justificar suas próprias escolhas. Eu me tornei esse motivo, conveniente, silencioso, distante o suficiente para duvidar. E se você acumula suspeitas sobre alguém por tempo suficiente, essa pessoa deixa de ser família. Ela se torna um mito. Eu poderia ter usado minha patente. Poderia ter recuado códigos de autorização, nomes de missões, designações de campo, coisas que teriam feito Amélia recuar tão rápido que derrubaria a taça de vinho da vovó. Mas não o fiz. Não porque estivesse com medo, mas porque sabia que a verdade não era para eles. Nunca foi. Você não se explica para pessoas que estão empenhadas em te entender mal. Você simplesmente as deixa falar até ficarem sem munição. Amélia ainda não tinha acabado. Mudou de assunto novamente. 3 semanas atrás, disse ela, com a voz ficando dramática, recebi uma denúncia de um investigador particular. Uma fonte anônima disse que Lilian estava escondendo propriedade do governo em uma casa particular, armas, documentos de identidade, materiais confidenciais. Eu mesma verifiquei tudo. Tia Meg engasgou novamente.
sempre bom para um suspiro. Ela tinha caixas, trancadas, lacradas, marcadas. Tenho fotos. Tenho cronogramas. E tenho declarações sob juramento. Inclinei a cabeça levemente. Juradas por quem? Seu investigador particular? O maxilar de Amélia se contraiu. Não. Só estou perguntando. Você quer a verdade aqui, certo? Na casa da vovó. Ao lado da molheira. Ela deu um passo na minha direção. Você acha que pode me intimidar só porque apareceu aqui com seu silêncio, seu mistério e seu complexo de superioridade? Acho que você se sente pequena e não sabe o que fazer com isso. Isso foi o suficiente. Ela deu meio passo para trás. Alguém pigarreou novamente. Jenna continuou filmando. Olhei para a vovó. Ela ainda estava olhando para o copo como se pudesse viajar no tempo através dele. Então olhei para a mamãe. Ela finalmente me olhou nos olhos e disse baixinho: por que você simplesmente não nos contou o que faz? Respondi honestamente: porque não teria feito diferença. Mamãe piscou, mas não negou. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça de Amélia. Ela queria o controle de volta, queria que a sala se realinhasse atrás dela. Precisava se sentir bem. Então, levantou a voz novamente. Falei com alguém no gabinete do xerife. Eles confirmaram que você nunca serviu com esse nome. Verifiquei o banco de dados do Departamento de Assuntos de Veteranos. Nada. Você vem mentindo para todo mundo há anos. O gabinete do xerife não tem acesso aos registros de pessoal do OSG. Ela congelou. Não conhecia aquela sigla. Não mesmo. Mas as pessoas importantes conheciam. E, de repente, vi um breve lampejo de dúvida em seus olhos. Ela achou que tinha feito a lição de casa. Não percebeu que estava estudando com o programa errado. Do outro lado da rua, o passeador de cães falso havia sumido, o que significava que a próxima fase já havia começado. Mas ali na sala de jantar, a apresentação continuou, e eu deixei. O barulho dos seus saltos contra o piso de madeira era deliberado agora, mais alto do que precisava ser. Ela voltou para a cadeira, pegou algo do lado e se virou para a sala como se estivesse dando uma maldita entrevista coletiva. Sua mão pousou nas algemas novamente. Isso não é mais só uma questão de família, disse ela. Isso é criminoso. Ninguém a impediu. Nem a vovó. Nem a mãe. Ela respirou fundo e disse: Lillian Caldwell, você está presa por se passar por agente federal, fraude e posse ilegal de propriedade do governo. Sua voz era firme, fingida. Ela não queria apenas me prender. Ela queria que todos se lembrassem do momento em que ela fez isso. Não pisquei. Ela contornou a mesa novamente e fez um gesto para que eu me levantasse. Eu já estava de pé. Ela se posicionou atrás de mim, puxou meus braços para trás e apertou as algemas com mais força dessa vez, como se achasse que eu fosse correr. Se eu quisesse correr, já teria feito isso anos atrás. Ouvi alguém na mesa sussurrar: meu Deus! Mas ninguém se mexeu. A avó finalmente disse: Amélia, você não precisa fazer isso aqui. Sim, respondeu Amélia rispidamente. Eu preciso. Eu preciso. Ela deu um passo à frente, tirou o distintivo e o ergueu como se fosse um crucifixo que afasta o pecado. Estou agindo sob a autoridade do Departamento de Polícia de Chesterville. Isto é oficial. Registrei as acusações. O transporte chegará amanhã de manhã. Virei-me ligeiramente. Você já preencheu a papelada? Ela não respondeu. Quem assinou? Ainda nada. Claro que não. Não havia assinaturas. Não havia papelada. Ela havia pulado a cadeia de comando, ignorado o devido processo legal e agido unilateralmente porque não se tratava de lei. Tratava-se de poder. Ela queria me humilhar, dar o exemplo, provar para as pessoas naquela mesa que era ela quem estava no controle agora.
E estava funcionando. A prima Jenna tinha parado de filmar. Até ela parecia um pouco assustada agora. O tio Rei finalmente largou o garfo. Você vai mesmo prendê-la? Perguntou. Amélia não olhou para ele. Sim. Para quê, exatamente? Ela é uma fraude. Eu lhe mostrei as provas. Rei recostou-se. Você nos mostrou alguns documentos que imprimiu. Isso não é prova. É lição de casa. O maxilar de Amélia se apertou. Ela não é quem diz ser, repetiu. E quem ela diz ser? Perguntei. A sala ficou em silêncio. Exatamente. Eu não havia afirmado nada. Eu nem havia contado em que ramo eu servia. Amélia tinha inventado tudo, do motivo à manchete, e agora tentava executar o final que havia escrito. Mamãe finalmente se levantou. Parecia insegura, como se não quisesse escolher um lado. Talvez devêssemos todos nos acalmar. Amélia se virou para ela, traída. Você está do lado dela. Eu não estou do lado de ninguém. Eu só. Ela mentiu para todos nós. Você não sabe disso, disse mamãe suavemente. Foi a primeira dúvida real que vi em sua voz em anos. Amélia estava se desfazendo. Não publicamente, ela era controlada demais para isso, mas eu podia ver nos seus olhos. Ela construiu toda a narrativa em torno da ideia de que todos acreditariam nela. Ela não se preparou para o silêncio. Ela não se preparou para as pessoas não aplaudirem quando ela soltasse a piada. Ela não se preparou para eu ficar ali parada. Você tem sorte de eu não estar ligando para o noticiário, disse ela, com a voz mais áspera agora. Eles adorariam esta história. Policial condecorada se revela uma fraude, desmascarada pela própria irmã. Imagine a rapidez com que isso viralizaria. Então ligue para eles, eu disse. Vamos colocar câmeras de verdade aqui. Algumas cabeças se viraram. Jenna se animou novamente. Amélia hesitou. Não me tente. Você já tentou, eu disse. Você só não esperava que as luzes voltassem para o seu lado. Ela olhou para as algemas novamente, como se devessem significar algo mais do que apenas aço e ego. São reais, murmurou. É, eu disse. Assim como o que você acabou de fazer, e é melhor torcer para que tenha sido legal. Ela não respondeu. A sala parecia mais pesada agora, como se todos finalmente tivessem percebido que não era apenas uma briga dramática entre irmãos. Era oficial, documentado e, se eu insistisse, passível de ação. A avó pigarreou novamente. Amélia, o que acontece agora? Amélia não respondeu de imediato. Vou transportá-la amanhã de manhã, disse ela. Processo A na delegacia, registro as acusações formalmente. E depois, interrompi. Você me manda a julgamento? Você testemunha? Você faz o juramento com esse arquivo inventado? Ela me olhou, os olhos semicerrados, a voz baixa. Não estou inventando nada. Respirei fundo. Ok, foi tudo o que eu disse. Não uma ameaça, não um aviso, apenas uma confirmação silenciosa de que tudo dali em diante era responsabilidade dela. Não minha. Ela havia cruzado a linha. E embora estivesse orgulhosa demais para ver, todos os outros estavam começando a notar. Do outro lado da rua, uma SUV preta havia parado. Sem luzes, sem sirenes, apenas uma presença silenciosa, do tipo que não bate antes de entrar. A SUV permaneceu estacionada. Ninguém mais percebeu. Todos lá dentro estavam ocupados demais me olhando como se eu finalmente tivesse sido desmascarada, como se Amélia tivesse arrancado algum disfarce que todos tinham medo de questionar até então. Eu podia sentir a mudança no ar. Nada mais de sussurros, nada mais de olhares de soslaio, apenas uma lenta aceitação coletiva de que talvez Amélia estivesse certa o tempo todo e que talvez eu tivesse, de fato, causado tudo aquilo. Tio Rei não me olhava nos olhos. Tia Meg se inclinou sobre o vinho como se isso pudesse explicar as coisas para ela. Até a vovó, que sabia mais, desviou o olhar.
Ela sempre fora a única a me defender quando eu ficava fora por muito tempo ou perdia outro Natal. Mas agora, seu silêncio parecia uma carta de demissão. Amélia se ergueu mais. Ela se alimentou disso. Virou-se para a mãe como se precisasse de uma última bênção. Sabe, eu não teria feito isso sem motivo. A mãe assentiu. Não um aceno forte, apenas o suficiente. Foi o aceno que matou mais do que qualquer coisa que alguém dissesse. Não gritou traição. Sussurrou. Fiquei ali, algemada, o corpo relaxado, o rosto ilegível. E fiz uma escolha. Eu não ia explicar nada. Não para eles. Não ali. Não numa sala onde as pessoas que compartilhavam o meu sangue estavam mais interessadas em estar confortáveis do que em estar certas. Amélia caminhou até a mesa e pegou sua taça de vinho como se aquilo fosse o fim de alguma coisa. Ela não brindou a ninguém, tomou um gole e então disse: "Ok, vamos comer." A sala hesitou. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, os pratos começaram a se mover. A comida foi passada. Os garfos tilintaram. A apresentação terminou. O público voltou à sua refeição. E eu fiquei ali, algemado, enquanto as pessoas que me criaram mordiam um assado de porco como se aquela fosse uma noite de domingo completamente normal. Ouvi Jenna sussurrar para o irmão: "Bem, pelo menos não é tão ruim quanto o jantar de divórcio da tia Nora." Ele riu. Eu não. Ninguém me ofereceu um lugar. Ninguém perguntou se eu estava com fome. Ninguém disse: "Vamos mesmo fazer isso com ela parada ali como uma prisioneira?" Não era mais choque. Era crença. E o tipo mais perigoso de crença é aquele construído na familiaridade. Eles conheciam a Amélia. Ela esteve lá. Cuidou da vovó depois da queda dela, ajudou a mamãe a superar o fiasco da hipoteca. Ela apareceu. Eu não. Eu fui embora. Voltei algumas vezes, claro, mas só quando tinha autorização, tempo e energia mental para me preparar para qualquer recepção fria que me aguardasse. Sempre mantive a conversa curta, educada e distante. E essa distância era exatamente o que Amélia usava contra mim. Se você se esconder por tempo suficiente, eles esquecem quem você é, lembram-se do que é conveniente. Então, agora eu era a irmã que mentiu, a filha que fingiu, a policial que nunca existiu. Amélia lhes entregou a história, e eles não apenas a aceitaram, como assinaram seus nomes no final. Mexi-me um pouco para aliviar a pressão no pulso. Jenna finalmente percebeu. Essas estão apertadas mesmo, respondeu Amélia antes que eu pudesse. São normais. Ela está bem. Ela não está exatamente resistindo. A voz de Jenna estava mais baixa agora. Amélia não respondeu. Ela já estava pegando o molho. Meu olhar cruzou com o de Jenna, só por um segundo, o suficiente para ela desviar o olhar. O momento passou e, num piscar de olhos, as algemas deixaram de ser chocantes. Tornaram-se parte do cenário, como o papel de parede, a jarra de cristal ou a tigela lascada que todos fingiam não estar lascada. Meu corpo não dizia nada, mas minha mente estava acordada, contando segundos, atenta a vibrações. O SUV não se movera, e isso significava uma coisa: eles já estavam lá dentro. Não na sala de jantar, ainda não, mas na casa ou em algum lugar, observando mais de perto do que qualquer um poderia imaginar. Eu havia acionado o sinal sonoro quase 15 minutos antes. Alguém, em algum lugar em um prédio comercial indefinido, lera o alerta, o sinalizara como prioridade e enviará a primeira onda. Silencioso, observador. Não era um filme. Ninguém estava arrombando portas. Nada de helicópteros pretos. Nada de gritos. O primeiro movimento em uma brecha interna é sempre o silêncio, depois a confirmação, depois a presença. E agora, eles estavam confirmando. A única dúvida real era com quem falariam primeiro, Amélia, a vovó ou eu. Eu não me importava, porque, quem quer que fosse, não entraria pela frente.
Eles entravam pela fresta no porão que Amélia nunca consertou, ou pela varanda dos fundos onde a porta de tela nunca fechava, ou pelo porão que ainda tinha a fechadura quebrada que o avô jurou que trocaria antes de morrer. Eles conheciam o layout. Sempre fazíamos o reconhecimento por conta própria. É o que acontece quando sua carreira se resume a operações onde o fracasso significa funerais. Então, esperei. Deixei que comecem. Deixei a Amélia se gabar. Deixei a mamãe tomar seu chá com aquele olhar vazio que ela sempre usava quando não queria admitir que tinha escolhido o lado errado de novo. Eu não precisava mais de ninguém para me defender. Eu tinha passado anos sendo o vilão na versão deles da história. Esta noite não mudou isso. Confirmou. Mas a confirmação funciona nos dois sentidos. E do outro lado da sala, por trás do sorriso satisfeito de Amélia, vi o primeiro lampejo de inquietação. O tipo que surge quando você percebe que o ambiente está muito silencioso. O tipo que significa que algo está errado. Ela ainda não sabia o que, mas sentia. Amélia mastigava devagar, o garfo apoiado no prato, como se finalmente tivesse conquistado seu lugar à cabeceira da mesa. Seu distintivo estava de volta ao cinto, meio coberto pelo cardigã, como se ela não tivesse acabado de algemar um membro da família em frente ao centro de mesa da vovó. Fiquei em silêncio, não só porque tinha sido treinado para isso, mas porque a mesa inteira já tinha se decidido. Não fazia sentido desperdiçar palavras com pessoas que só ouviam a versão de você em que queriam acreditar desde o início. 12 minutos. É esse o tempo que o relógio de resposta base costuma levar antes que o próximo nível seja acionado. O que Amélia não percebeu foi que, ao me algemar, me deter sem jurisdição e adulterar materiais federais, tudo isso enquanto eu estava em licença classificada, ela havia levado a situação além do drama familiar. Ela havia começado algo do qual não podia voltar atrás. Ajustei meu peso novamente. Sutilmente. Meu pulso esquerdo estava ligeiramente dormente. Jenna olhou para mim por um momento, depois voltou a olhar para o prato. Ninguém mais falava. A comida estava sendo mais empurrada do que comida. Até o tio Rei, que normalmente não conseguia parar de falar sobre futebol americano, estava quieto agora. Foi então que aconteceu. Não foi alto, nem dramático, nem uma batida, apenas o rangido suave da porta dos fundos. Amélia ouviu, mas não reagiu. Provavelmente pensou que fosse o vento ou a antiga estrutura de madeira da vovó se mexendo como sempre. Mas eu sabia que não. Eles estavam lá dentro agora, e não estavam ali para discutir. Estavam ali para verificar. Nessa fase do protocolo, um ou dois agentes observam e confirmam o contato. Eles entram em um ambiente de baixa visibilidade, sem uniformes, sem crachás de identificação, apenas comportamento e posicionamento corporal. O objetivo é simples: descobrir se isso é um mal-entendido ou uma ameaça. Nesse caso, Amélia já havia respondido a essa pergunta para eles. Ela finalmente se levantou e se virou para o corredor. Vovó, a senhora ouviu alguma coisa? Nenhuma resposta. Ela deu 3 passos em direção à cozinha, parou e semicerrou os olhos como se estivesse esperando um animal disparar pelo chão. Então, uma voz falou logo atrás do batente da porta. Masculina, calma. Senhora, preciso que a senhora abaixe a arma. Amélia congelou. Eu não tenho arma, disse instintivamente. Você está usando uma arma de serviço no quadril direito, respondeu a voz. Tire-a e coloque-a sobre a mesa. Devagar. Todos na mesa olharam para cima ao mesmo tempo. Que diabos, murmurou o rei. Amélia deu um passo à frente. Quem é você? Outra voz, desta vez feminina, controlada. Estamos aqui por ordem federal. Por favor, cumpram. Amélia pegou seu distintivo. Não faça isso, alertou a voz masculina. Ela hesitou. Observei seus olhos se moverem, tentando processar, tentando situar a situação em sua própria hierarquia mental de controle. Mas ela não tinha uma, porque aquela não era sua jurisdição. E, de repente, não era ela quem ditava o ritmo.
A agente feminina apareceu. Roupas simples, jeans escuro, blusa neutra, corte impecável e postura confiante. Sou a agente Rollins. Você precisa se desarmar agora. A boca de Amélia se abriu, mas nada saiu. Eu já tinha visto aquele olhar antes, uma mistura de medo e sentimento de direito se chocando contra uma parede chamada consequência. O tipo de olhar que nunca aparece em um folheto de academia de polícia. Eu não fiz nada de errado, disse ela finalmente. Não é o que estamos aqui para determinar, disse o agente Rollins. Mas você está interferindo em uma investigação federal. A sala rachou como vidro sob pressão. Jenna ofegou. A avó se levantou rápido demais, e agarrou o encosto da cadeira para se firmar. Amélia olhou diretamente para mim. Sua voz se transformou em um sussurro que ela não percebeu que todos ainda conseguiam ouvir. Você os chamou? Não respondi. O agente Rollins acenou com a cabeça para mim. Ela não precisava. Amélia ainda não havia se desarmado. O agente Rollins deu um passo à frente. Chefe Caldwell, última chance. Coloque sua arma na mesa. Isto não é uma negociação. O silêncio se prolongou. Então, finalmente, Amélia sacou a arma. Não a jogou no chão com força. Colocou-a ali como se pudesse quebrar se não tomasse cuidado. O agente Rollins olhou para mim. Você está ferido? Não, eu disse. Precisa de atendimento médico? Não. Amélia tentou novamente. Ela não é quem diz ser. Eu tenho arquivos. Uma detetive particular. Provas. Rollins levantou a mão. Vimos a pasta. Ela já está sendo analisada. Sua investigação particular comprometeu materiais seguros. Isso agora faz parte do caso. Amélia abriu a boca, mas não conseguiu formular uma frase. O agente Rollins se virou para o segundo agente, ainda fora de vista, e disse: pode prosseguir. De trás da porta da cozinha, o agente surgiu. Ele segurava um pequeno dispositivo preto e o tocou uma vez. Ouvi a trava magnética das minhas algemas se abrir com um clique silencioso. Minhas mãos se soltaram. Nenhum aplauso, apenas silêncio, e Amélia encarando o espaço vazio onde sua certeza costumava viver. Esfreguei os pulsos, dei um passo para trás e peguei um guardanapo da mesa para limpar as marcas vermelhas. Então, peguei um pãozinho e mastiguei. Todos os outros observavam. Ninguém se mexeu. Os agentes não se apressaram. Não gritaram. Não fizeram ameaças, porque pessoas com autoridade de verdade não precisam gritar. Elas simplesmente aparecem e reorganizam a sala. Engoli o último pedaço daquele pãozinho mais devagar do que o necessário, mais deliberado do que educado. Amélia não se moveu. Seus olhos estavam fixos nas algemas vazias como se tivessem acabado de destruir toda a sua existência, o que, de certa forma, aconteceu. A agente Rollins permaneceu calma. Assentiu uma vez e se virou para o corredor. Não disse nada, não fez nenhum anúncio. Não precisava. A porta da frente se abriu pelo lado de fora. Nenhuma batida, apenas autoridade envolta em silêncio. Botas cruzaram a soleira. Passos pesados e medidos. Sem pressa, sem hesitação. Um homem alto entrou, cabelos grisalhos sob um cap preto, queixo pontudo, ombros quadrados demais para serem qualquer coisa além de um militar de carreira. Seu uniforme não era padrão. Era um traje de comando informal, tático, eficiente, inconfundível. General Marcus Delaney. 3 estrelas. Chesterville, conheça a cadeia de comando. Endireitei-me sem querer. Minha coluna reagiu antes que meu cérebro percebesse, um reflexo condicionado. Não se anda desleixado perto de Delaney. A sala ficou em silêncio, não apenas quieta, imóvel. Até a vovó se sentou sem perceber. Delaney examinou a sala como se estivesse fazendo um briefing interno mentalmente, calculando saídas, lendo a linguagem corporal, registrando cada pequena ameaça e detalhe.
Então ele me viu e assentiu. Foi só isso. Um aceno dele foi mais alto do que qualquer discurso. Ele deu um passo à frente, passando pelos rostos congelados, pelos pratos intocados e pelas taças de vinho mal torradas. O único som era o clique de suas botas no piso de madeira. Ele parou a meio metro de mim, ergueu a mão direita e fez uma saudação. Certa, completa, estandarte. General Caldwell, disse ele. Fomos informados. Está tudo bem? O som daquele nome me atingiu com mais força do que qualquer acusação que Amélia tivesse feito a noite toda. General Caldwell. Eu. Meu nome, minha patente, em voz alta, na frente de todos. Retribuí a saudação, comedida e limpa. Tudo limpo, senhor. Sua mão caiu. Assim como a ilusão de que eu estava mentindo, de que havia falsificado minha carreira, de que eu era uma fraude decadente se fantasiando com códigos de autorização. Amélia parecia ter acabado de ver um fantasma. O quê? Como você a chamou? Perguntou, mal respirando. Delaney nem olhou para ela. Virou-se para o agente Rollins. Estamos seguros? Sim, senhor. Nenhuma ameaça lá dentro. Materiais civis recuperados e registrados. Ótimo. Ele finalmente reconheceu Amélia. Seus olhos não piscaram. Você foi quem iniciou a prisão. Eu? Sim, disse ela. Eu estava agindo de boa-fé. Boa-fé, repetiu ele, categoricamente, com base em informações obtidas de um investigador particular sem licença, entrada não autorizada em um depósito seguro e documentos impressos roubados de um container de materiais confidenciais. Amélia abriu a boca, mas fechou-a novamente. Isso é uma violação de vários estatutos federais, disse ele, e uma interferência direta nas operações ativas do Departamento de Defesa. Você comprometeu um agente sob diretiva sigilosa. Eu não sabia, disse ela baixinho. Você não perguntou, corrigiu ele. Ela olhou para a mãe, depois para a avó, como se qualquer uma delas pudesse salvá-la do que viria a seguir. Nenhuma das duas se mexeu. Delaney olhou para mim. Você ainda quer que isso seja resolvido discretamente? Assenti. Por enquanto. Ele aceitou. Sem perguntas, sem explicações. É isso que a posição social lhe traz, não privilégio, mas confiança. Ele se virou para o restante da sala. Senhoras e senhores, esta situação está sob análise federal. O que ocorreu aqui esta noite será documentado e depoimentos serão coletados. Todos vocês estão instruídos a não compartilhar detalhes publicamente, inclusive nas redes sociais. Ele não levantou a voz. Não precisava. As pessoas obedeciam porque sempre obedecem a alguém que não pede duas vezes. Ele olhou para Amélia. Vamos precisar da sua arma de serviço. Ela não se mexeu. Rollins deu um passo à frente, pegou-a da mesa, esvaziou a câmara e a guardou em uma bolsa de provas. Delaney continuou. Você deve permanecer em Chesterville sob suspensão temporária até a revisão formal. Não saia do condado. Não faça contato com terceiros até que seja autorizado. Ele fez uma pausa. Você foi avisado, disse ele, secamente. Então ele olhou para mim novamente. Seu tom suavizou-se um pouco. Vou providenciar uma escolta para o transporte quando estiver pronto. Agradeço, senhor. Com isso, ele se virou e voltou pela porta da frente. Sem cerimônia, sem drama, apenas finalidade e silêncio. Era possível sentir a narrativa se fragmentando na mente de todos, como uma reescrita coletiva do que achavam que sabiam. Amélia não falou, não conseguiu, porque agora os fatos não estavam sob seu controle. Sentei-me lentamente. Amélia permaneceu de pé, ainda sem algemas, mas exposta. Não foi ela quem foi presa, mas, de alguma forma, foi ela quem pareceu presa. Ninguém aplaudiu. Ninguém se desculpou. Ninguém sequer perguntou se eu estava bem.
Eles apenas me encararam como se eu tivesse me tornado um estranho para eles de repente, não porque eu tivesse mentido, mas porque finalmente perceberam que eu nunca menti. A porta da frente se fechou atrás do General Delaney, mas o ar na sala de jantar não se moveu. Ficou ali, pesado e parado, como se ninguém quisesse ser o primeiro a respirar. Amélia ainda estava de pé. Seu rosto estava pálido, mas não o tipo de palidez que vem do medo. Era o tipo de palidez que surge quando o quarto que você pensava que lhe pertencia de repente não lhe pertence. Ela olhou ao redor como se esperasse que alguém, qualquer um, explicasse que aquilo não era real, que aquilo era apenas uma reação exagerada. Ninguém interveio. Nem mesmo a mãe. Principalmente a mãe. A agente Rollins permaneceu perto da entrada da cozinha, com uma mão descansando casualmente perto do quadril, não perto de uma arma, apenas firme, como se nada acontecendo ali a surpreendesse. Porque não surpreendeu. Este não era o primeiro jantar em família nuclear em que ela provavelmente se encontrava. Rollins tirou uma pasta preta e fina da bolsa e a colocou delicadamente sobre a mesa, entre o centro de mesa e o purê de batatas. Ela o abriu, revelando uma pilha de fotos impressas em papel brilhante, alguns documentos com códigos de barras e um relatório de incidente bastante redigido. Olhou para Amélia. Revisamos tudo o que o seu investigador particular entregou. Amélia piscou. E aí? Você quer a versão legal ou a versão em inglês simples? Amélia não respondeu. Rollins continuou. De qualquer forma, seu investigador acessou ilegalmente uma unidade de armazenamento protegida pelo governo federal, apresentando-se falsamente a um administrador de imóveis. Ele violou a segurança biométrica usando uma anulação manual que você não estava autorizado a conhecer, muito menos a explorar. Eu não sabia que ele. Ele fez isso a seu pedido, disse Rollins bruscamente. Temos as mensagens. Isso a calou. Rollins continuou. Ele abriu contêineres confidenciais, manuseou materiais restritos sem autorização e tirou fotos de ativos federais ligados a uma operação ativa. Você imprimiu esses materiais. Você os compilou nesta pasta. Ela bateu na pasta vermelha que Amélia havia orgulhosamente balançado antes. Então você os distribuiu sem proteção em uma reunião civil. Você os exibiu na frente de menores. Você repetiu alegações não verificadas em um ambiente público e tentou usar isso como justificativa para deter um policial federal cujos registros são sigilosos sob a Diretiva 481-B. Silêncio. A garganta de Amélia se contraiu como se ela estivesse tentando engolir algo muito forte. Diretiva o quê? Sussurrou a mãe finalmente, mas ninguém respondeu. Rollins virou a última página. Tudo isso constitui posse não autorizada de propriedade federal, obstrução de transferência sigilosa e detenção ilegal de funcionário público. Jenna se inclinou um pouco para a frente. Espera aí, você está dizendo que a Amélia cometeu um crime? Rollins não desviou o olhar da Amélia. Estamos dizendo que ela cometeu vários. Quase dava para ouvir o tapete emocional sendo puxado debaixo da mesa inteira. Eu não sabia, disse Amélia novamente. Achei que ela estivesse mentindo. Achei que estivesse escondendo alguma coisa. Estava, respondeu Rollins. Era o trabalho dela. As palavras soaram mais forte do que se ela as tivesse gritado. Todos ficaram sentados ali, tentando repassar os últimos 20 minutos de trás para frente, torcendo para que a matemática saísse diferente. Mas não saiu porque não foi apenas um mal-entendido. Foi um crime federal. Rollins guardou a pasta na bolsa. Acusações formais serão apresentadas enquanto aguardam análise. Você será contatada em até 72 horas. O rosto de Amélia se contraiu. Você não vai me acolher? Não é problema meu, disse Rollins. Mas, por enquanto, você não está mais no comando desta narrativa. Foi o corte mais certeiro que já vi alguém dar numa sala cheia de pessoas que costumavam se chamar de família. Ela se virou para mim. Agente Caldwell, o senhor deseja prestar depoimento neste momento? Não. O senhor gostaria de prestar queixa diretamente? Olhei para Amélia, para a mamãe,
para a vovó, para cada rosto que me viu algemado e não disse nada. Não, eu disse. Rollins assentiu, sem julgamento em sua expressão. Amélia suspirou como se talvez pensasse que eu estava lhe fazendo um favor. Não estava. Eu simplesmente não precisava dessa satisfação. Ela já tinha se arruinado. Rollins deu um passo para o lado. O segundo agente reapareceu, com a mesma postura firme e indecifrável. Eles saíram sem dizer mais nada, deslizando pelo corredor como fumaça. A porta se fechou suavemente. Ainda assim, ninguém se moveu. Só quando o rei pigarreou. Então, isso significa que o jantar acabou? Jenna lhe deu uma cotovelada forte. A avó finalmente falou. Amélia, sente-se. Mas ela não se sentou. Ficou ali parada, com as mãos tremendo, não de medo, mas de descrença, como se ainda não conseguisse processar que a sala que antes comandava se voltará contra ela em menos de meia hora. Ela olhou para a mãe, que não lhe disse nada. Depois, olhou para mim. Eu só queria a verdade, sussurrou. Não, eu disse. Você queria estar certa. Isso foi mais duro do que qualquer ordem judicial, porque era a verdade. Sempre fora. Amélia não queria respostas. Queria que a narrativa servisse. E quando isso não aconteceu, ela tentou controlá-la, enfeitá-la, forçá-la a assumir uma forma que fizesse sentido para seu ego ferido e seu distintivo de cidade pequena. Mas algumas histórias não se dobram. Elas se quebram. E foi ela quem ficou com os cacos. O silêncio se intensificou quando Rollins e o segundo agente saíram da casa. Mas ninguém se levantou. Ninguém ousou ser o primeiro a falar em uma sala que ainda ecoava com o peso daquela única frase: você cometeu vários. Amélia permaneceu imóvel ao lado da mesa, como se seu corpo ainda não tivesse se recuperado das consequências. Seu distintivo, sua identidade literal, não estava mais em seu quadril, não era mais dela. Aquele pequeno retângulo de metal que ela usava para entrar em todos os cômodos como se fosse dona do lugar tinha acabado de se tornar uma evidência. Ela finalmente se sentou na cadeira mais próxima, a que ficava ao lado da mãe. Não era o seu lugar habitual. Seu lugar habitual era a cabeceira da mesa, onde começara a noite agindo como rainha de algum triste reino suburbano. Agora parecia uma vencedora destronada de concurso de beleza que havia arrancado mais do que apenas a faixa. E a mãe não se mexeu. Nem olhou para ela. Apenas dobrou o guardanapo no colo como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Era de se esperar que alguém tentasse consolar Amélia. Ninguém tentou. Não porque a odiassem, mas porque ninguém mais sabia onde se posicionar. Se a defendessem, pareceriam cúmplices. Se me consolassem, teriam que admitir que estavam errados há anos. Então, todos ficaram sentados. A avó estendeu a mão para o sal como se seu assado não estivesse congelando lentamente ao lado de uma faca de manteiga virada. Jenna deu outra mordida no feijão verde que claramente não queria. E alguém encheu o vinho novamente. Amélia quebrou o silêncio. Você não precisava me humilhar, disse ela. Eu nem me encolhi. Não precisei. Ela piscou como se aquilo não fizesse sentido. Você desencadeou uma resposta federal, deteve um policial lacrado, depois vazou material confidencial para meia dúzia de civis e transmitiu ao vivo a preparação como se fosse o seu grande momento, eu disse, sem rodeios. A humilhação era o seu objetivo. Só não terminou do jeito que você queria. Ela parecia querer discutir, mas o que poderia dizer? Eu nem sequer a toquei, não levantei a voz, não disse mais do que algumas palavras a noite toda. Os destroços eram inteiramente dela. Ela se virou para a mãe. Eu estava tentando proteger esta família. A mãe não disse nada. Não há princípio. Então, baixinho, ela perguntou: de quê? Amélia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você achou que ela estava mentindo, continuou a mãe, ainda de olhos baixos. Você queria que ela estivesse mentindo. Ela estava mentindo. Ela guardava segredos.
Segredos fazem parte do trabalho dela, disse a mãe, ainda sem olhar para cima. Mas você não se importava com o trabalho. Você se importava que ela não lhe obedecesse. Isso quebrou alguma coisa. Uma rachadura visível na postura de Amélia. Ela desviou o olhar, os lábios tão apertados que ficaram pálidos. Teria sido mais fácil se a mãe tivesse gritado, se a avó tivesse chorado, se o tio Rei tivesse jogado alguma coisa. Mas não jogaram. Porque a verdade não precisa de volume. Só precisa de espaço. E agora que Amélia não era mais a voz mais alta à mesa, todos podiam finalmente ouvir o que vinha se formando há anos. O fato de eu ter deixado esta família não por orgulho, mas por sobrevivência. Que cada ação de graças ignorada não era arrogância, era controle de danos. Que cada silêncio não era distância, era estratégia. Que voltar para casa significava me expor a uma zona de guerra mais caótica do que qualquer outra zona de combate que eu já tivesse visto. E agora, sem seu distintivo, Amélia não tinha mais nada para se esconder. Ela se virou para mim novamente. Você nem está bravo. Eu a encarei. Você não vale a pena. Outro corte. Limpo, cortante, necessário. Eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo eficiente. É isso que o treinamento faz. Ele tira a emoção da execução. E, pela primeira vez, Amélia não era a de uniforme. A vovó tentou amenizar o momento. Talvez possamos todos respirar um pouco. Eu não o fiz, porque não havia mais nada para exalar. O estrago já estava feito, não naquela noite, anos atrás. Esta noite era apenas a papelada finalmente se cumprindo. Mamãe se levantou devagar. Pegou a bolsa e olhou para mim. Sua voz não era fria, mas também não era calorosa. Vou para casa dirigindo. Você pode ficar na minha casa, ofereceu a vovó suavemente. Mamãe assentiu, olhou para mim e não disse nada. Nem um desculpe, nem um obrigada, nem mesmo um boa noite, apenas uma longa pausa com gosto de arrependimento, mas com cheiro de hábito. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Amélia não me seguiu. Fiquei sentada. Gena parecia querer dizer algo, mas não disse. Ninguém mais se moveu. Lá fora, ouvi a porta do carro da minha mãe se fechando. A ignição ligou. Ela se afastou. E foi isso. Nada de abraços. Nada de conversamos depois. Nenhuma resolução. Apenas espaço. Por fim, levantei-me, fui até o aparador e me servi de um copo d'água da jarra de cristal que Amélia havia zombado de mim por ter comprado para ela 3 aniversários antes. Ela disse que era chique demais para aquela casa. Talvez fosse, mas mesmo assim bebi dela. O tribunal do condado de Franklin não foi construído para o espetáculo. Parecia que alguém tinha pegado um DMV, uma igreja e uma repartição de impostos, juntado tudo e chamado de arquitetura cívica, paredes bege, carpete gasto, café ruim. Já se passaram 8 meses desde o jantar. Amélia entrou no tribunal vestindo um blazer cinza discreto e suas velhas botas de patrulha. Sem distintivo, sem arma de serviço, apenas uma mulher tentando se parecer com o que costumava ser. Ela não olhou para mim ao entrar. Eu não esperava que ela olhasse. A sala não estava lotada, apenas um punhado de repórteres locais, um desenhista que claramente não queria aquela tarefa e o tipo de observador público que comparece ao tribunal como outros vão a brechós, na esperança de encontrar algo inesperado. As acusações se acumulavam discretamente: posse não autorizada de documentos federais, obstrução de operações sigilosas, detenção ilegal de um agente federal e, talvez o mais irônico de tudo, usurpação da jurisdição federal. Ela havia argumentado, reduzindo a acusação a 2 acusações de crime e uma contravenção. Seu advogado, um homem magro de terno azul amassado que parecia dividir seu tempo entre dirigir sob efeito de álcool e sonegação fiscal, foi quem falou mais. Eu não disse uma palavra. Fui chamado para depor. Recusei. Eu já havia apresentado uma declaração por escrito, sob juramento, selada,
o suficiente para deixar claro qual era a posição da lei. O tribunal não precisava de uma encenação, e eu não lhe daria outra audiência. Do banco, o juiz perguntou a Amélia se ela tinha algo a dizer antes de proferir a sentença. Ela se levantou, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Achei que estava protegendo as pessoas, disse ela. Foi só isso. Sem lágrimas, sem desculpas, nem mesmo um reconhecimento direto do que havia feito. Apenas aquele mesmo ciclo vicioso em que ela sempre viverá, onde a intenção apagava o impacto e estar certo importava mais do que ser responsável. A juíza assentiu uma vez, impassível. 12 anos, 5 no mínimo, com direito à liberdade condicional depois, sem armas de fogo, sem cargo público, aconselhamento obrigatório. Ela não chorou. Não sei se era orgulho ou choque, mas ela apenas olhou para frente, piscando mais devagar do que o normal, como se seu cérebro estivesse tentando registrar cada momento para que ela pudesse explicar de forma diferente mais tarde. Seu advogado pôs a mão em seu braço. Ela não se livrou da mão, mas também não a reconheceu. A sala do tribunal esvaziou rapidamente. Não havia ninguém para ficar. Esperei até que o salão estivesse vazio antes de sair. Assim que saí, o sol batia forte, o brilho da primavera refletido em um estacionamento cheio de sedãs antigos e placas emitidas pelo Estado. Não havia imprensa esperando, ninguém gritando perguntas, apenas o ar. E tinha gosto de liberdade, não porque ela fosse para a prisão, mas porque eu não carregaria mais as escolhas dela. Na volta, não coloquei música. Não liguei para ninguém. Nem parei para tomar um café. Só silêncio e estrada. Do tipo que se desenrola atrás de você como um encerramento. Mamãe não foi ao tribunal. Ela tinha mandado uma mensagem pela vovó: diga a ela que espero que isso lhe traga paz. Não respondi. Paz não é um presente que alguém lhe dá. É algo que você constrói um limite de cada vez. E o último limite tinha acabado de ser estabelecido na papelada da sentença federal. Voltei para a base tarde da noite. A segurança me deixou passar sem fazer comentários. Ninguém me saudou. Ninguém perguntou onde eu tinha estado, porque o trabalho não se importava com o que minha irmã fizesse, só com o que eu fizesse em seguida. É assim que o mundo real funciona. O passado pode te moldar, mas nunca te desculpa. Retornei ao meu sistema, limpei os alertas e retomei minha função. As operações correram bem durante minha ausência. Ninguém sentiu minha falta, e foi exatamente assim que treinei minha equipe para funcionar, profunda e competente, eficiente, silenciosa. Mais tarde, encontrei uma carta na minha caixa de correio na base. Sem endereço do remetente, mas reconheci a letra imediatamente. Da Amélia. Dentro havia um bilhete curto: eu não sabia que você era alguém de verdade. Achei que você tinha ido embora só porque nos odiava. Ainda não entendo porque você nunca disse nada, mas acho que é quem você é agora. Não sei se você vai ler isso algum dia, mas se ler, me desculpe. Era só isso. Sem assinatura, sem pedido de perdão, apenas uma meia confissão rabiscada em papel pautado, como se estivéssemos no ensino médio. Segurei-o por uns 30 segundos e depois o coloquei direto no triturador atrás da minha mesa. As lâminas não hesitaram, porque eu não estava ali para encerrar o assunto. Eu estava ali para continuar, e nenhuma parte de mim precisou carregar a voz dela para isso. O fósforo acendeu rápido. Acendeu a ponta do papel antes mesmo de eu colocá-lo na bandeja, uma língua amarela curvando-se na borda como se tivesse esperado 2 anos por oxigênio. Não vi a coisa toda queimar, apenas o começo. A letra ainda era familiar, curvas fechadas, inclinadas para a direita, o tipo de letra cursiva que ela usava em etiquetas de Natal. A última palavra que vi antes que a chama o apagasse foi desculpe. Não importava mais. Aquela carta não foi a primeira. Houve 3 antes dela, todas enviadas da Penitenciária Federal no norte de Ohio. Cada uma mais educada que a anterior, cada uma reescrevendo delicadamente sua versão dos acontecimentos, menos sobre assumir responsabilidades, mais sobre moldar a memória. Na primeira vez, abri.
Na segunda, dei uma olhada rápida. Na terceira, nem sequer rompi o lacre. Esta, queimei, não por despeito, mas porque não precisava de lembretes de alguém tentando se redimir com palavras que nunca usou quando necessário. Eu não estava com raiva. A raiva havia desaparecido da mesma forma que o barulho desaparece quando você fecha a porta de uma sala da qual já saiu. 2 anos se passaram. Fui promovido 2 vezes, transferido 1 vez, assumi um papel híbrido entre operações de inteligência e trabalho de ligação. Mais planejamento, menos trabalho de campo, horários mais limpos, ternos mais elegantes, menos missões que envolviam areia nos dentes ou acordar em bunkers do terceiro mundo com telefones via satélite como travesseiros. A vida era mais tranquila, mas não mais suave. Porque paz não significa tranquilidade. Significa apenas que você parou de sangrar em lugares que ninguém mais consegue ver. O nome de Amélia só foi mencionado 2 vezes desde o julgamento, uma durante uma verificação de segurança pessoal e outra quando minha mãe ligou para perguntar se eu poderia visitar a casa de repouso da vovó em seu 90º aniversário. Eu fui. Sentei-me com a vovó por 47 minutos e li para ela um trecho do seu romance de espionagem favorito. Ela não percebeu a ironia e prometeu que eu lhe enviaria o próximo. Ela perguntou sobre Amélia. Eu lhe disse a verdade, ela ainda está viva. Isso foi o suficiente. Não falamos sobre o resto porque às vezes, mesmo aos 90 anos, você sabe quais silêncios merecem permanecer intocados. De volta à base, minha unidade sabia que não devia mencionar a situação de Chesterville. Os novos policiais não faziam ideia. Os antigos respeitavam os limites. É assim que se sobrevive neste tipo de trabalho. Você controla a história antes que alguém a escreva para você.